Olá a todos, bem-vindos ao canal Unidade Médica. Meu nome é José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, sou advogado, doutorando e mestre em Direito Público. E hoje o tema que nós iremos tratar é telemedicina, o dilema da primeira consulta, presencial ou não. O artigo 37 do Código de Ética Médica estabelece toda a prescrição de tratamentos e outros procedimentos tenham que ser com exame direto do paciente. Faz-se uma exceção, que seria a forma do atendimento por telemedicina, conforme regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Diante da crise causada pela pandemia, a crise causada pelo coronavírus, foi promulgada a Lei 13.989, que estabeleceu a autorização para o uso da telemedicina enquanto durasse a crise ocasionada pelo coronavírus. Então, diante dessa autorização em caráter emergencial, uma lei temporária e excepcional, a telemedicina passou a integrar o dia a dia da atividade médica, sendo uma ferramenta muito importante e útil para a assistência médica no momento difícil para todos, durante a pandemia. Diante desse novo cenário, o Conselho Federal de Medicina recentemente baixou a resolução de número 2314, que definiu a regulamentação, como disse, da telemedicina como forma de um serviço médico mediado por tecnologias digitais. Esta regulamentação, ela estabelece tanto a definição da telemedicina, como também o conceito do que hoje se chama a teleconsulta, que seria justamente o objeto desse nosso encontro. A telemedicina, entendida como o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais. Agora, esse ambiente, para que seja reconhecidamente um serviço prestado à distância, tem que seguir as normas relacionadas ao manuseio, à integridade, à veracidade, à confidencialidade, à privacidade e à garantia do sigilo profissional das informações do paciente. Essas informações, esses dados, são considerados sensíveis e protegidos, inclusive, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para que nós tenhamos uma diferenciação entre a utilização de meios digitais durante um atendimento como meio de comunicação entre o paciente e o médico, e, de outro lado, nós temos a ferramenta, a utilização da telemedicina como meio de atividade médica, com apoio e mediada por instrumentos e ferramentas de tecnologia digital. A teleconsulta, nesse cenário, ela passa a se tornar uma consulta médica à distância, não presencial. E o grande dilema, a grande dúvida que vem reinando no seio da medicina, da classe médica, é se essa consulta não presencial, à distância, ela poderia ser feita em uma primeira consulta, ou seja, se essa primeira consulta poderia também ser por meio da telemedicina. O Conselho Federal de Medicina, nesta resolução, ele estabelece, ratifica um entendimento já de muitos anos, de modo que seja a consulta presencial o padrão ouro e a telemedicina como um ato médico complementar. A telemedicina, nesse contexto, ela serve para facilitar a assistência do paciente e, obviamente, a atividade do profissional médico. Ela vem a agregar, ela vem a facilitar, ela vem a complementar
e contribuir para essa assistência, utilizando da melhor forma possível as ferramentas e os meios da tecnologia. Então, existe uma exceção pela resolução do Conselho Federal de Medicina quanto à sugestão, à recomendação, melhor dizendo, que diante de atendimentos de doenças crônicas ou doenças de longa duração, sejam feitas essas consultas preferencialmente de forma presencial, em intervalos não superiores a 180 dias. A possibilidade de termos uma primeira consulta de modo remoto através da telemedicina, ela pode ser realizada como é autorizado pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Entretanto, a recomendação é que, após o segmento do atendimento por teleconsulta, seja feita uma consulta médica presencial. E diante de uma consulta à distância, uma primeira consulta à distância, previamente deve constar no termo de consentimento livre esclarecido a autorização do paciente e a ciência de que, em razão da impossibilidade do exame físico, poderá haver a necessidade de uma consulta presencial, ou seja, uma segunda consulta presencial. Esse termo de consentimento, como dito, ele deve ser pré-estabelecido e de uma forma prudente, para que não haja qualquer tipo de dúvidas ao paciente, ao ter ciência de que irá ser submetido a uma teleconsulta, em uma primeira teleconsulta de modo remoto. O Ministério da Saúde, e agora direciono a nossa conversa no âmbito do serviço público, autorizou a utilização da telesaúde e remeteu toda a situação que envolve a primeira consulta de forma à distância, de forma remota, não presencial, a esta regulamentação do Conselho Federal de Medicina. O que quero dizer é que também no ambiente público, o médico também poderá se valer da primeira consulta remota, não presencial, nos termos desta regulamentação. O cenário hoje é que tenhamos a possibilidade, em alguns meses, de uma lei que regulamente a telesaúde, ou seja, que também regulamente a telemedicina, de uma forma mais ampla. Existem 2 projetos de lei, um que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora em tramitação no Senado Federal, que também autoriza, através das regulamentações dos respectivos conselhos profissionais, que o profissional da saúde também possa livremente decidir, segundo a sua liberdade e autonomia, a realização, inclusive, da primeira consulta. No Senado também existe um outro projeto de lei que também autoriza a utilização da telesaúde, autoriza, nos termos das regulamentações dos conselhos profissionais da saúde, o primeiro contato, a primeira consulta também de forma remota. Esse cenário que se aproxima, ele vai coroar o amadurecimento da relação médico-paciente, de modo que ambos, segundo as condições e segundo a autonomia profissional e a autorização do paciente, possam dispor da telemedicina também em primeira consulta. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal Unidade Médica.